Muito bem, estamos de volta com o programa Pedro Paulo na TV, aqui pela Nova Nordeste, hoje falando sobre economia, o crescimento do estado de Pernambuco. Nós convidamos o doutor Antônio Alexandre, ele que é presidente do CONDEP, Agência Estadual de Planejamento e Pesquisa de Pernambuco. Há pouco nós havíamos falado sobre a situação, o crescimento do estado em vários setores. A agricultura foi negativo, né, doutor, já que houve a seca no início? Aliás, ainda está tendo. Agora deu uma parada, né? Não, é verdade. Nós estamos vivendo o drama de uma seca que não é um drama pequeno, porque nós estamos convivendo com um período de estiagem que, pelos índices de precipitação pluviométrica e tudo, talvez sejam os menores índices dos últimos 30 anos, pelo menos. E isso é uma realidade bastante dura, principalmente porque sabemos que Pernambuco não tem muito tradição de agronegócio. Nós temos atividade agrícola de grande escala, tradicional, que é a da agroindústria açucareira, na Mata Norte e Sul, né? Isso é tradicional, isso vem do processo de colonização do estado de Pernambuco. E temos a fruticultura irrigada no Vale do São Francisco, que tem uma dimensão, digamos assim, de agronegócio. O restante da nossa agricultura é baseada na chamada agricultura familiar, a agricultura de pequenos e médios produtores, mas que é a grande responsável por abastecer a mesa dos pernambucanos. Cerca de 70% ou até mais de 70% do alimento que nós consumimos vem da produção exatamente dessa agricultura familiar, que é extremamente vulnerável por não contar com recursos como, por exemplo, da irrigação permanente em suas terras. Então foi nesse segmento em que nós tivemos, os números são bem marcantes, nós tivemos na agropecuária uma queda no total de quase 24% nesse trimestre. 24% no conjunto da agropecuária. Só que quando nós pegamos as lavouras temporárias, o que é lavoura temporária? Entre outras, aquelas culturas mais tradicionais. O milho, o feijão, agora. O milho, a mandioca. Nós temos exatamente nesse segmento uma queda superior a 50% no conjunto. Só para vocês terem uma ideia do impacto disso, nós perdemos 75% da nossa safra de feijão. De milho. Nós perdemos 55% da safra de feijão. Nós perdemos uma boa parte, cerca de 25% da nossa safra de mandioca, que são culturas tradicionais nesse segmento e que não conseguiu, por exemplo, contrabalançar com as chamadas culturas permanentes, que são aquelas que contam com irrigação. O que é isso? Nós temos manga e uva no Vale do São Francisco. Então nós tivemos resultados até positivos nesse setor. Né? Nós tivemos, por exemplo, a banana teve um resultado positivo, o arroz teve um resultado positivo, mesmo sendo uma cultura temporária. O milho agora no período de São João vai estar mais caro, né, por causa disso. Vai estar mais caro, porque a gente reduz a oferta interna e a gente vai ter que buscar esse milho de fora. Então isso aumenta os custos, né, de produção. Claro que esse mercado de produtos agropecuários é um mercado muito sujeito à lei da oferta e da procura. Né? Ele é muito sensível a esse tipo de variação e é isso que estabelece o preço na ponta, né, para o consumidor final. Mas é verdade, nós estamos diante desse grande desafio. É por isso que a sociedade pernambucana viu o esforço que o governo desempenhou de reunir todos os recursos disponíveis no governo federal, no governo estadual, ações aqui do estado e ações também do governo federal, né? É verdade. Agora, essas ações articuladas e integradas para poder, num primeiro momento, socorrer esse produtor que não pode inviabilizar a sua atividade, porque senão ele vai ter que migrar e isso cria um outro problema. Nós já sabemos o que é que provoca a saída do homem do campo para, né, deixando as suas raízes e vindo para a cidade sem ter oportunidades, né, de se inserir. Isso cria problemas sociais graves. Então nós temos que socorrer, dando condições de sobrevivência e de permanência na sua região e também condições para que ele possa sobreviver de forma eficiente nesse momento de dificuldade, seja fornecendo ração, seja reativando linhas de crédito, seja viabilizando o abastecimento emergencial de água, enfim, dando aquelas condições que permitam sobreviver para esse período e torcendo para que São Pedro seja bonzinho com a gente e essa estiagem não, né, dure até o próximo ano. Já está chovendo, na semana passada choveu que só. Doutor, o problema da chuva é só que a chuva também não pode ser concentrada aqui. Está concentrada na região metropolitana. O nosso regime de chuva aqui no litoral é um regime de chuva que nós chamamos de chuvas de inverno. Né? O regime de chuvas do sertão é um regime de chuvas de verão. É um regime de chuvas diferente do nosso aqui no litoral. A gente precisa que a chuva vá para lá. Para o nosso sertão. Vá para lá para o sertão.
De modo geral, a redução do IPI também ajudou, né? Contribuiu ainda mais para poder o consumidor comprar mais carro? Assim, são medidas tomadas pelo governo federal para poder manter o nível de consumo na economia brasileira como um todo. Então, nós tivemos redução de tributos, de IPI, mas tivemos também medidas de aquecimento do crédito, de disponibilidade do crédito. Eu acho que todo mundo se lembra que, num determinado momento, o governo federal precisou tomar medidas mais restritivas para evitar que a inflação disparasse. Hoje nós estamos já enfrentando uma realidade diferente. No momento em que há um desaquecimento da economia no plano internacional, com reflexos na economia nacional, é preciso que o governo tome medidas de incentivar e de aquecer o consumo. Como Pernambuco está vivendo esse bom momento, ou seja, nós não tivemos interrupção dos investimentos e interrupção da atividade econômica, muito pelo contrário, como se fosse uma balança ali que equilibra para não acontecer inflação, é isso? Sim. Ao consumo e ao mesmo tempo ao investimento, o que não está acontecendo com o governo federal? Mas a política monetária exatamente busca esse ponto de equilíbrio. Ela precisa tomar medidas que, em determinado momento, ampliem a oferta de crédito e de dinheiro na economia, mas isso também, quando provoca muito aquecimento, ele também dispara a inflação. Então, como uma das grandes responsabilidades do Banco Central é de manter o ponto de equilíbrio, a taxa de inflação, né, num ponto de equilíbrio que permita tanto o nível de atividade desejado, a taxa de câmbio também, né, que é importante para as trocas, né, no comércio exterior, e que também permite que a gente tenha, digamos assim, um equilíbrio nas contas públicas, que também é um componente muito importante, né? O governo, ele se financia também lançando títulos a uma determinada taxa de juros, e essa taxa de juros também ela precisa ser controlada, né, pelas autoridades monetárias. Então, toda essa gestão monetária que acontece pelo governo federal busca esses pontos de equilíbrio. Às vezes as pessoas não entendem por que às vezes o Banco Central, né, o Comitê Monetário Nacional precisa aumentar a taxa de juro para poder desaquecer um pouco a economia num determinado momento, e em outros momentos você precisa expandir. É sempre o complicado é que muitas vezes o Banco Central só mexe na taxa de juros para poder tentar conter a inflação, né? Não vê outros caminhos. Apesar de que nós temos que reconhecer o seguinte: a taxa de juros ela é muito vista, o foco está muito grande, mas não é o único instrumento, para poder conter de política a inflação, monetária e de política econômica que tem. Você tem a taxa de juros combinada apesar de nós termos um regime de câmbio flutuante, mas o Banco Central, por exemplo, intervém no mercado cambial quando o dólar está ou baixando muito ou subindo demais. Quer dizer, não é bom, nenhum extremo é interessante para a economia. O interessante é você alcançar o ponto de equilíbrio que esteja compatível com os outros fundamentos da economia. Não é uma tarefa fácil e também não é uma tarefa muito simpática, né? Porque o desejo de todo mundo era sempre estar soltando as rédeas para que a economia crescesse, mas nem sempre isso é bom. Nós já temos uma história, aliás, o Brasil e os brasileiros, como quase nenhum povo no mundo, sabe o preço que se paga por uma história de hiperinflação. Nós temos uma memória ainda recente dessa realidade e nós não podemos mais repetir. Para a gente encerrar praticamente o nosso bloco, no segundo semestre agora, a expectativa é de aumento ou estabilidade da taxa de crescimento? Vamos colocar segundo semestre não, mas o próximo trimestre. É de melhoria, até porque, veja... Vem férias aí, isso ajuda mais ainda a aquecer. Na parte do consumo, talvez, e dos serviços. As pessoas viajam, o setor turístico, né, o consumo no comércio varejista, mas não afeta tanto assim, não. O que realmente afeta é o seguinte: nesse primeiro trimestre de 2012, isso eu estou falando de Brasil, nós ainda não tivemos os efeitos das medidas de estímulo ao consumo. Essa medida que você citou, da redução do IPI e da carga tributária de outros setores, aumento da oferta de crédito, isso vai se refletir a partir do próximo trimestre, desse trimestre, e principalmente desse segundo semestre. Porque essa recuperação ela vem gradual, ela é lenta. Então tudo aponta para uma recuperação da economia nacional. E como eu disse, a economia de Pernambuco, estando posicionada dentro da economia nacional e bem posicionada como ela está, vai ser melhor ainda para Pernambuco. Talvez a nossa distância em relação à média nacional diminua, mas a gente deve estar sempre subindo a taxas um pouco superiores à média nacional. Muito bem. Vamos falar agora dos apoiadores culturais, vamos falar os produtos da Igual, uma empresa que incentiva a programação da TV Nova Nordeste e a cultura do nosso estado. Vamos lá. Atenção, quem avisa, amiga é. Água sanitária Igual limpa tudo.
Mata até aquela bactéria metida besta. Não confie, hein? Confira. Márcia, meus parabéns. Você não está indo em conversa fiada. É, Amanda, eu não confio. Eu confiro. Amigas, façam como a Márcia. Não confie, confiram. Água sanitária é igual. O resto é conversa fiada. Água sanitária é igual, o resto é conversa fiada. Muito bem, tá dado o recado. Eu agradeço a entrevista de hoje e falando aqui, já convidando para poder fazer um almoço de negócios lá no Espetos do Derby, agora em seguida, lá é o local ideal. Obrigado pela entrevista mais uma vez, conversei com o doutor Antônio Alexandre, presidente do CONDEP. Obrigado mesmo. Muito obrigado também, estamos à disposição para discutir esse bom momento da economia de Pernambuco. Eu agradeço em especial a você, telespectador, que nos acompanhou. A gente volta amanhã, a partir das 11h30 da manhã. Você fica agora com o programa J. Ferreira. A todos, uma ótima tarde.